Olá pessoal, vamos dar início a mais um curso da disciplina de redes de computadores. Esse nosso curso ele é focado em cima de redes multimídia, possuindo dois módulos, sendo que o primeiro módulo, seu foco é em VoIP, Voz sobre IP, e todos os conceitos envolvidos nessa parte de telefonia, e também a introdução à multimídia nas redes de computadores. E o nosso segundo módulo será composto de toda a parte de QoS, de qualidade de serviço, em cima das redes da internet, das redes multimídia, que também exigem muita qualidade de serviço. Tá ok? Seria interessante que vocês tivessem uma boa base teórica nos conceitos básicos de rede, das principais camadas, como por exemplo a camada de enlace, naquela parte de modulação, etc. Na parte da camada de transporte também, nos protocolos TCP, UDP, na camada de aplicação também, que veremos, por exemplo, o HTTP é bem similar a alguns protocolos de telefonia e entre outros protocolos. Então é bem interessante que vocês tenham esse conhecimento básico lá das aulas que vocês viram provavelmente do professor Walter, para poder entender melhor o nosso curso aqui. Tá legal? Então vamos iniciar. Bom, como um dos focos principais do nosso curso, vamos falar um pouco sobre a multimídia. Multimídia, como o próprio nome já diz, significa várias mídias. E o que é uma mídia? Uma mídia, basicamente, é um meio utilizado para a difusão de informações. Sejam esses meios ruídos, figuras, o próprio ato de você encostar no ombro de uma pessoa já demonstra que você está chamando a atenção dela, já demonstra que você está passando alguma informação. Então, a mídia é isso, é um meio, qualquer meio utilizado para se passar uma informação. E a multimídia, ela vem a ser uma forma de comunicação com a utilização de múltiplos meios. Sejam esses meios sons, imagens, vídeos, textos ou qualquer outra forma de disseminação de informação, só que utilizando mais de um desses meios. Então, geralmente a multimídia ela vai envolver mais de um sentido humano, como por exemplo a visão e a audição, o tato, dependendo do ambiente, por exemplo, hoje com esses cinemas 4D, que envolve não só a parte visual e de som, mas também venta dentro da sala de cinema, envolvendo aí os seus sentidos do tato, também são meios multimídia. E quais foram as primeiras mídias que o ser humano teve contato? Primeiramente, foi o rádio. O rádio foi a primeira mídia que envolvia o sentido auditivo do ser humano. Na sequência, veio o telefone. E o telefone também foi um meio de comunicação, só que era um meio de comunicação interativa, onde não havia uma transmissão, e sim uma comunicação entre dois pares. E, por fim, um dos primeiros elementos multimídia, a TV, que envolvia a parte de som e de imagens também. Tá? E quando que a multimídia começa a entrar dentro do ambiente de redes de computadores? Quando a internet começa a se tornar parte de um meio de vida dos usuários. Tá legal? Porque antigamente a internet era fechada a ambientes militares, a toda a parte de universidades e tal. Aí quando a internet entra, começa a prover serviços aos usuários, as empresas começam a investir pesado, todo mundo começa a utilizar e começa a fazer um grande sucesso. E aí surgem sites como o YouTube, começa a prover conteúdo de vídeos online, e isso aí acaba fazendo um grande sucesso. Ou mesmo essas locadoras virtuais como Netflix, só que para que isso ocorra, é necessário toda uma mudança de ambiente, já que antigamente a internet ela era feita para transmissão de dados e não para transmissão de vídeo e imagem. Só que tudo isso tem um alicerce bem sólido que garante que isso aconteça, que é o aumento da largura de banda. Porque quando a gente utilizava a conexão de 56K, nada disso era possível. O que a gente conseguia passar no máximo era ver um e-mail, fazer um download, baixar um MP3 que demorava aí, sei lá, 10, 15 minutos. Só que com o aumento dessa largura de banda, tudo isso passa a ser possível. Transmissão de vídeo, comunicação interativa e tudo mais. Só que esse ambiente multimídia, ele é bem diferente do ambiente tradicional da internet, da comunicação de dados. Por quê? Porque ela diverge das aplicações clássicas da internet. Aplicações essas também conhecidas como aplicações elásticas. Elásticas. Que são as aplicações clássicas, como por exemplo o e-mail, a navegação web, ou mesmo os downloads de arquivos via FTP, via HTTP também, que é aquele conceito de navegação clássica da internet, em que você faz uma requisição para um servidor e o servidor te retorna uma resposta. Essa resposta geralmente são os dados, seja o do seu e-mail, seja um arquivo, seja qualquer outra coisa. E nesse ambiente,
O grande foco é a completude e a integridade dos dados. A velocidade nesse ambiente clássico da internet não é tão importante, porque não importa se esse e-mail você vai demorar ali, sei lá, um minuto para abrir sua caixa de e-mail, para baixar todos os e-mails. O importante é que esses e-mails cheguem de forma íntegra, sem nenhum pedaço faltando. A mesma coisa na hora que você vai fazer um download de um aplicativo, de um binário. Se um bit vier invertido, todo esse aplicativo vai ser corrompido e você vai ter que fazer um novo download. Então, por isso que o grande foco das aplicações clássicas é em cima da integridade, dos dados estarem completos, da sua confiabilidade e não da velocidade. A velocidade é boa, mas é um foco secundário. Já no ambiente multimídia é totalmente diferente, porque a multimídia ela é totalmente sensível ao atraso, ponto a ponto, que é aquele atraso entre a origem e o destino, e as variações desses atrasos, porque diferentes pacotes podem ter vários atrasos distintos. E essa variação é totalmente prejudicial para o ambiente multimídia. Só que o ambiente multimídia, diferentemente das aplicações clássicas, ele tolera casuais perdas da informação. Por quê? Porque se eu estou conversando com vocês aqui via VoIP, por exemplo, na telefonia, se perde um pacote que seja, se dá uma falhadinha na comunicação, vocês ainda conseguem me entender. Já num ambiente elástico normal, se eu perder um bit, toda a aplicação, o download que eu fiz, já era, não tem mais como retornar, tem que fazer um novo download. Já que na multimídia não, na multimídia se você perder um pacote ou outro, vocês ainda vão conseguir estabelecer uma comunicação entre pares. Tá? Então por isso que esse ambiente é tão diferente. Bom, aí surge aquela primeira dúvida. Como nós iremos implementar a multimídia em um ambiente que ele foi criado especificamente para transmissão de dados? Então aí são necessárias várias adaptações nesse ambiente, inclusive no ambiente computacional, para suprir essa necessidade da multimídia na internet e no ambiente computacional. Então o primeiro problema que a gente tem é como que a gente vai transformar a voz e o vídeo, que são meios analógicos, em meios digitais, porque o computador e as redes de computadores só falam binário, 1 e 0, e os ambientes de comunicação, voz e imagem, são totalmente analógicos. Então aí entramos no primeiro conceito, que é o conceito de codificação digital. Então, para cumprirmos essa tarefa, nós temos 3 atividades básicas. Primeira delas, a digitalização, que é toda aquela conversão analógico-digital que a gente precisa para começar a pensar em multimídia dentro das redes e transformando toda essa conversação, todo esse vídeo analógico em uma sequência de bits, porque é isso que o computador enxerga, apenas bits. Na sequência, nós também temos que nos preocupar na compressão desses bits. Por quê? Visando a redução da necessidade de grande capacidade de armazenamento e largura de banda. Porque quanto menor ficar esse meu áudio e vídeo, menos armazenamento e menos largura de banda eu vou precisar, e maior vazão eu vou conseguir. Tá? E depois de digitalizado e comprimido, eu também preciso reverter todo esse processo, retornando assim ao estado inicial. Uma vez digitalizado e comprimido, eu tenho que retornar aqueles dados ao seu estado analógico, o mais próximo possível do que eles eram originalmente. Vamos falar um pouco agora de codificação de áudio, lembrando alguns conceitos que vocês viram lá no módulo 2 do professor Walter Cunha, a transformação analógico-digital, na parte de modulação. Bom, e para codificar qualquer tipo de áudio para um meio digital, são necessários 3 elementos básicos. O primeiro deles, a amostragem, que é a coleta de amostras por segundo. Então, em 1 segundo de áudio, quantos pedaços desse áudio eu vou coletar? Quantos pedaços desse áudio eu vou separar esse 1 segundo? Tá? Como exemplo, vamos colocar aqui 8.000 amostras. Então, em 1 segundo de áudio, eu vou separar esse segundo em 8.000 partes. O segundo elemento é a quantização, que é o arredondamento de cada amostra para um valor entre um número finito de possibilidades. Então, dentro de cada amostra, eu tenho que especificar quantos valores possíveis essa amostra pode ter. Num exemplo aqui, teríamos 256. Então, a grosso modo, nós teríamos 256 tipos de sons diferentes para se colocar em cada uma dessas 8.000 amostras. E, por fim, o elemento codificação, que é a representação do valor de quantização em bits. Ou seja, se eu tenho 256 sons possíveis, valores possíveis para poder assumir isso em bits, quantos bits eu vou precisar para representar esses 256? 8 bits. Ou 1 byte. Por que 8 bits ou 1 byte? Porque 2 elevado a 8
é igual a 256. Então, com 8 bits, eu represento 256 valores possíveis. Tá joia? Só que um sinal analógico codificado, ele será diferente do original. Por quê? Porque haverá sempre a relação entre quantidade de amostragem e quantização, em que quanto maior a amostragem e a quantização, mais próximo do sinal analógico original esse áudio digital ficará. Só que aí entra aquele problema da relação entre qualidade e armazenamento e largura de banda, em que quanto maior a qualidade, maior será a quantidade de bits necessários para representá-lo. Tá? E o maior exemplo desse tipo de codificação é o PCM, que é o Pulse Code Modulation, que tem a sua taxa de 64 kbps. Por quê? Porque ele utiliza exatamente as mesmas taxas que nós utilizamos nesse exemplo. Dessa forma, 8.000 amostras vezes 8, que são 8 bits que eu preciso para representar, será igual a 64.000 bits em 1 segundo. Passando para quilo, teremos 64 kbps. E aí surgem variações nas amostragens e na quantização desses elementos de áudio, dando surgimento a outros padrões, como, por exemplo, o áudio de CDs que nós escutamos possui 44.100 amostras e utiliza 16 bits para representação, o que no ambiente estéreo gera uma taxa de 1.4 megabits por segundo, o que torna praticamente inviável essa transmissão de áudio para uma rede de computador. Até mesmo o PCM, por ter uma taxa razoável para as redes de hoje, de 64 kbps, não é utilizado, em regra, para codificação de áudio na internet, tá? Porque existem outros padrões que têm uma qualidade boa com uma taxa menor. Tá legal? Só que apesar do conceito do PCM ser uma ótima ideia para a conversão analógico-digital, passa a ser necessária também a compressão desse áudio, tornando ele cada vez menor para transmissão e para reprodução. Então aí é que surgem os famosos codecs de áudio, que focam na redução das taxas de bits por segundo. E geralmente, para codecs distintos, existem algoritmos distintos para a compressão e descompressão desse áudio. Só que também temos outro problema, em que quanto maior for a compressão desse áudio, maior será o tempo necessário para se comprimir esse áudio e, consequentemente, para se descomprimir. Então, o que acontece? As aplicações multimídia necessitam de uma boa compressão e de uma rápida codificação, sempre focando na velocidade. Essa é a essência das aplicações multimídia em redes de computadores. Tá? E, por conta disso, surgem vários tipos de codecs. E temos aí como os principais o GSM, possuindo uma taxa aí de 13 kbps por segundo. O G729, que é bastante utilizado, tem uma taxa baixíssima aqui se comparado com o PCM, 8 kbps. Temos o G723.1, também tem taxas menores ainda, com uma boa qualidade. E o mais conhecido, o MPEG Audio Layer 3, que é o nosso famoso MP3, possuindo taxas aí de 96, 112 e 128 kbps, que é a compressão para a música estéreo. E por conta disso, ele tem uma excelente qualidade, comparável ao estéreo do CD que a gente está acostumado, mas apesar de sua grande qualidade, ele não é utilizado para comunicação por voz porque possui taxas muito altas. Ah, Rafael, então quer dizer que eu tenho que decorar esses codecs, as suas taxas, etc. Não. Os maiores codecs, os principais, que são os cobrados em prova, são os que são utilizados lá pelo padrão H323 de telefonia VoIP, que veremos mais adiante. Lá eu entro em detalhes e foco bem naqueles codecs que vocês têm que saber bastante. O importante aqui é que vocês tenham noção de que esses codecs, se aparecerem na prova GSM, a família G.7, eles são codecs de áudio, tá? De áudio e não de vídeo. Isso aqui é o mais importante. E essa parte também de codificação analógico digital também não é muito cobrado na parte de multimídia, mas é bem cobrado na parte de sinalização de dados, né? Que vocês viram lá com o professor Walter Cunha. Então, quem quiser se aprofundar mais, recomendo o curso do professor Walter Cunha. Utilizamos esses conceitos apenas para introduzir o ambiente de codec, que é cobrado na parte de multimídia nos concursos. Então, vamos para frente. Vamos falar um pouco agora sobre os codificadores e decodificadores de vídeo, ou seja, os codecs de vídeo. Então, um vídeo codificado de forma digital, basicamente, ele é uma sequência de imagens apresentadas a uma taxa constante. Então, é similar àqueles desenhos antigos, em que nós tínhamos vários desenhos, um em cada folha
separadamente. Então, a partir do momento que essas folhas eram apresentadas em sequência, de forma rápida e constante, todos aqueles desenhos em conjunto davam aquela sensação de movimento, igual eram os antigos desenhos da Disney lá. Então, essa sensação de movimento é o que acontece na prática nos vídeos digitais. Eu tenho uma sequência de imagens, elas são sobrepostas a uma taxa constante em uma rápida velocidade, e o usuário que está ali do outro lado assistindo não percebe essa mudança de imagens e tem aquela mesma sensação de movimento. E a compressão utilizada pelos codecs de vídeo para deixar os filmes menores aí, ela é totalmente baseada na redução da redundância que tem nesses vídeos aí. Redundância essa espacial e redundância temporal. A redundância espacial, a ideia dela é reduzir tudo o máximo possível dentro de um único frame, dentro de uma única imagem. Então, tudo que eu puder reduzir nas cores dessa imagem, eu vou fazer. Então, o melhor exemplo disso é aquela conversão de bitmap, da imagem bitmap, para JPEG. Tá? E como é que isso aí acontece? Imaginem que aqui eu tenho uma imagem, e essa imagem ela é composta por pixels, sendo que cada pixel é um ponto que é representado dentro dessa imagem, que representa uma cor, e essa cor desse pixel, em conjunto com todas as outras, formará a minha imagem. Tá? Só que qual é o problema do bitmap? Cada pixel desse aqui utiliza geralmente 3 bytes para sua representação, em que no sistema RGB eu tenho 1 byte para cada um desses elementos. 1 byte para o red, 1 byte para o green e 1 byte para o blue, sendo a mistura dessas 3 cores gerando qualquer cor possível. Então, quanto mais pixels eu tiver na minha imagem, maior será o seu tamanho. Independentemente se esse primeiro pixel é igual a esse segundo, que é igual ao terceiro, que é igual ao quarto, e assim sucessivamente. Para imagem bitmap, todos esses bits são independentes entre si. Só que acontece, eu tenho uma imagem praticamente perfeita, uma separação intrínseca entre cada pixel, só que eu tenho um custo, um tamanho muito grande para essa imagem. Então, como é que se dá a conversão JPEG? Ele pega blocos dessa imagem que tem cores semelhantes e transforma em um único bloco, reduzindo assim drasticamente o tamanho da imagem. Imagine que essa nossa imagem de exemplo fosse uma imagem de um pôr do sol. E toda essa parte aqui tivesse a mesma cor, fosse de cor azul. Então, o que ele ia fazer? O JPEG basicamente ia especificar que do ponto 1 ao ponto X, ele possui a cor azul, azul céu, azul marinho, sei lá, algum tipo de azul. Iria reduzir drasticamente o tamanho dessa imagem por conta de todo esse bloco aqui possuir a mesma cor. Tá? Então, essa é a forma de redução dessa redundância. E é isso que acontece em cada frame dos vídeos nos codecs. Essa sendo a redundância espacial. E a redundância temporal é a eliminação da redundância das imagens subsequentes. O que são as imagens subsequentes? São imagens iguais. Então, imaginem que dentro de 30 segundos de um determinado vídeo, eu tivesse a mesma imagem. Imagine que a pessoa estivesse filmando, sei lá, um carro, alguma coisa, e essa imagem se repetisse durante 30 segundos. Então, eu teria 30 segundos do mesmo frame. O que estaria mudando seria apenas o áudio. Então, o que acontece nessa redundância temporal? Ele elimina todas essas imagens que são iguais e transforma em uma única imagem, que é igual à primeira imagem, e permanece essa imagem idêntica durante 30 segundos. Tá certo? Reduzindo assim toda aquela quantidade de frames que estavam dentro daquele intervalo de 30 segundos, o que reduz também drasticamente o tamanho do vídeo. Tá joia? E quais são os principais codecs de vídeo? Nós temos a primeira família, que é a família MPEG, que é bastante conhecida, sendo iniciada aí pelo MPEG-1, que tinha a qualidade de CD-ROM, em uma taxa aí de 1.5 megabits por segundo. Foi utilizado aí para CDs de vídeo, para os primeiros CDs de vídeo. Na sequência surgiu o MPEG-2, que ele tinha a qualidade de DVD, que já girava em uma taxa aí de 3 a 6 megabits por segundo, aumentando muito a qualidade. E esse codec também foi utilizado para transmissão de vídeos em TV a cabo ou satélite. E na sequência surge o MPEG-4, que basicamente é uma família à parte. Ele vem introduzindo aí a compressão de vídeo orientada a objeto, em que ele separa esses objetos de áudio, vídeo e também objetos VRML, que são aqueles objetos que permitem a renderização 3D,
que é o que hoje a gente tem até em casa, aí, esses vídeos 3D, que você utiliza o óculos e dá aquela sensação de terceira dimensão. Então ele trabalha com esse conceito de separação desses elementos em objetos. Tá? E a sua grande característica é que ele possui uma ótima qualidade associada a uma alta taxa de compressão. Só que esse MPEG 4, essa edição 4, ela é basicamente uma família à parte, que nem eu disse. Por quê? Porque ele possui várias partes. Ele tem da parte 1 até a parte acho que 32. E cada parte utiliza uma forma diferente de compressão, então é algo bem específico. Tá? E suas taxas geralmente giram em torno de taxas menores de 1 mega por segundo. Tá bom? Então é uma taxa muito boa para uma qualidade nota 10. Temos também a família de codecs H26X, tendo como primeiro deles aí o H261. Esse foi o primeiro padrão de codificação de vídeo da família H26X. E ele também foi a base para a criação de outros padrões, inclusive para a criação do MPEG. Então foi um dos primeiros e foi uma inspiração para o surgimento de outros padrões de codificação. A sua taxa girava em torno de 40 kbps por segundo a 2 MB, que é uma taxa bem bacana. E atualmente o que está bombando aí é o H264, que é o codec de vídeo, acredito que mais utilizado atualmente. Também é conhecido como MPEG 4 Parte 10 ou AVC, Advanced Video Coding. Esse codec é proprietário e surgiu de uma parceria da Itu com a ISO. Tá? E esse padrão ele também possui vários perfis, envolvendo aí baixa qualidade e alta qualidade, dependendo do gosto do freguês. Ele é utilizado geralmente em Blu-rays, atualmente, e também tem como característica uma excelente qualidade de vídeo com uma taxa de bitrate bem baixa, como é de se esperar em qualquer evolução de codec. E como ele é proprietário, surgiu uma versão mais aberta, que é a versão X264, que é a implementação do H264 em uma licença GPL, tá? Aquela licença do Linux. Agora que já falamos dos meios utilizados para se codificar e digitalizar áudio e vídeo dentro dos computadores, vamos começar a falar um pouco agora sobre a parte de rede de multimídia. Como que a gente coloca esses áudios e vídeos codificados dentro de pacotes IP, tá joia?